Olá, tudo bem, turminha? Que saudades, né? Faz dias que eu não gravo aulinhas para vocês e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história que hoje eu vou contar é sobre Minas Gerais, é sobre o nosso estado. Nosso estado é Minas Gerais. Eu vou contar como é que Minas Gerais nasceu. Vocês vão perceber que Minas Gerais nasceu em um berço de ouro e diamantes. Por que a tia Zildete está falando que é um berço de ouro e diamantes? É porque Minas Gerais nasceu quando veio várias pessoas vindas de São Paulo para Minas Gerais para poder explorar, procurar minas de ouro e diamantes. Assim nasceu as primeiras cidades mineiras. Vamos à nossa historinha de hoje? Vamos? Então tá bom. A tia vai começar a contar a história, tudo bem? Fique ligadinho, preste atenção que a história que eu vou contar é muito bonita. É a história do nosso estado, tudo bem? A história de Minas Gerais, 300 anos de história. Primeira semana do PET 300 anos de Minas Gerais. Este aqui é o nosso estado, Minas Gerais. Está escrito assim: olá, eu sou Minas Gerais. Eu tenho 300 anos de história e eu vou contar essa história para vocês. Tudo começou com a vinda dos bandeirantes, vindo de São Paulo à procura de ouro e de escravos indígenas. Aqui está o desenho dos bandeirantes. Eles eram vários homens que vinham de São Paulo para o interior do nosso estado. Eles vinham à procura de ouro e diamantes. E também eles vinham escravizar os índios que eles encontravam pelos caminhos. Então, onde eles chegavam, eles criavam as primeiras comunidades, as primeiras cidadezinhas rurais. E ali eles se estabeleciam e começavam a explorar ouro, diamantes e outras pedras preciosas. Assim nasceu as primeiras cidades mineiras. Minas Gerais tem várias cidades que hoje são chamadas cidades históricas. E fundamos as primeiras cidades mineiras, que hoje são as cidades históricas de Minas Gerais, como aqui está a cidade de Ouro Preto, que foi uma das primeiras cidades de Minas Gerais. Aqui eu tenho a cidade de Mariana, também foi uma das primeiras cidades a ser fundadas em Minas Gerais. Aqui eu tenho Sabará. Aqui eu tenho Diamantina. Outras cidades também foram fundadas, como São João del Rei, como Cerro, né? Várias outras cidades foram fundadas nessa época, mas estas eram as maiores e as melhores cidades na época, em 1700, lá no século XVIII. Então, essas cidadezinhas, elas nasceram em volta da procura de ouro e diamantes, tudo bem? A tia vai mostrar mais uma vez: Ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina. Quem que trabalhavam nas minas para retirar o ouro? Eram os escravos, né? Nessas cidades, os escravos eram responsáveis pela mineração do ouro, diamante e outras pedras preciosas.
Os escravos eram negros que eram trazidos da África para o Brasil e eles eram explorados aqui em Minas Gerais, principalmente nas minas de ouro e diamantes. Eles recebiam castigos, muitas vezes chicotadas, muitas vezes amarravam eles no pelourinho, furavam o olho, cortavam o dedo da mão, quando eles faziam alguma coisa de errado. Eles eram escravos, eram explorados. Eles eram obrigados a trabalhar aqui em Minas Gerais na mineração. Em outros estados, eles trabalhavam em outras funções, como, por exemplo, lá no Pernambuco, eles trabalhavam com a cana-de-açúcar, né? Em cada estado, eles tinham uma responsabilidade, um trabalho para poder fazer aqui no Brasil. Aqui eu tenho uma imagem com vários escravos na época do ciclo do ouro. Eles estavam minerando as margens dos rios de Minas Gerais. Observe que aqui tem 2 homens vestidos. Eles eram responsáveis em fiscalizar, em vigiar o trabalho escravo. Durante muitos anos, Minas Gerais foi explorado pela mão de obra escrava e também explorado ouro, diamante e outras pedras preciosas. Todo esse ouro e esse diamante, ele era levado para Portugal, porque Brasil era colônia de Portugal, pertencia a outro país. Então, todo o ouro que era produzido aqui em Minas Gerais era levado para Portugal. Portugal ficava com todo este ouro. Então, várias pessoas começaram a achar que isso era errado. O ouro de Minas Gerais tinha que ficar aqui no Brasil, né? Então, eles começaram a revoltar, a fazer uma revolta. Essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Durante séculos, todo o ouro produzido no Brasil era levado para Portugal. E os mineiros revoltados lideraram a Inconfidência Mineira, que foi um movimento contra Portugal, para evitar que o ouro mineiro fosse para Portugal. Este movimento ele era chefiado ou liderado por um homem chamado Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes. O Tiradentes, ele foi um chefe da Inconfidência Mineira. Ele liderou a revolta da Inconfidência Mineira. Ele queria que o ouro do Brasil ficasse aqui no Brasil e não fosse para Portugal. Mas entre eles teve um colega deles que denunciou o Tiradentes. Ele foi traído por seus ideais. Quais eram os ideais dele? Que o ouro que fosse retirado das minas ficasse aqui no Brasil, para o Brasil e não para Portugal. E um dos inconfidentes o delatou. Um dos seus colegas, que foi Joaquim Silvério dos Reis, ele contou que o Tiradentes estava fazendo um movimento contra Portugal. Então, para castigo, o Tiradentes ele foi morto e esquartejado. O que é esquartejado? Eles mataram ele, cortou vários pedaços do seu corpo e espalhou esses pedaços para várias partes do Brasil. Era para servir de exemplo e para que nenhuma outra pessoa liderasse outras revoltas contra Portugal. Os demais inconfidentes, os outros que participaram com eles, foram expulsos do Brasil e muitos foram presos.
Com o passar do tempo, veio a abolição da escravatura. O que foi a abolição da escravatura? Os negros, os escravos que vinham de Portugal, eles deixaram de ser escravos. A princesa Isabel assinou uma lei chamada Lei Áurea e todos os negros deixaram de ser escravos, tanto em Minas Gerais como em qualquer outra parte do Brasil. Então, com a abolição da escravidão e com o início do Brasil República, o Brasil deixou de ser uma monarquia. O Brasil passou a ser uma república e era uma república administrativa, né? O Brasil, então, ele começou a crescer, porque o que o Brasil estava produzindo estava ficando aqui no Brasil. Com isso, cresceu o nascimento de várias outras cidades em Minas Gerais. Então, ao invés da mineração, porque não tinha mais escravos, eles começaram aqui em Minas Gerais a plantação de café e a produção de leite. Então, após a escravidão, quando acabou a escravidão, a mineração de Minas Gerais também diminuiu. E quando a mineração em Minas Gerais diminuiu, veio para o Brasil vários portugueses trazendo novidades, que era a plantação do café, que já era plantado no estado de São Paulo, e também a produção de leite. Também várias mineradoras, como a Vale, começou a mineração de ferro e outros minérios. Ao invés da mineração de ouro e pedras preciosas, veio mineradoras grandes para o Brasil para poder minerar aqui no Brasil o ferro, né? Aí nasceu a Vale do Rio Doce, que é a Vale que vocês conhecem aqui na nossa cidade. Passa em vários trens de ferro todos os dias, né? Esses trens estão carregados de minério. Este minério são mineradoras grandes que transportam, levando para outros países, e muito do minério que é produzido em Minas Gerais, ele é transformado em peças de ferro, peças de aço, tudo bem? Então, assim começou a surgir ferrovias, rodovias, fazendo surgir mais e mais cidades. Aí começou aqui, a nascer as Maria Fumaça. As Maria Fumaças eram os trens de ferro do passado. Hoje o trem de ferro é elétrico, é a diesel, né? Mas no passado o trem era Maria Fumaça. Por que recebia o nome de Maria Fumaça? Porque precisava queimar muita madeira para fazer o trem funcionar. Aqui a tia tem a imagem de uma Maria Fumaça. Ela saía muita fumaça porque a madeira era queimada para produzir energia para este trem poder andar. Essa Maria Fumaça aqui, ela é lá em Tiradentes, na cidade de Tiradentes. No ano de 1893, começou a criar uma cidade planejada para ser a capital de Minas Gerais. E foi criada, então, Belo Horizonte. E surgiu várias outras cidades menores. Hoje, Minas Gerais possui 853 cidades. Então, no ano de 1893, um governador chamado Juscelino Kubitschek, ele quis construir uma nova capital para Minas Gerais. E ele construiu Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma capital planejada. Por que planejada? Ele planejou como seria o traçado das ruas e como seria muitos dos prédios famosos que tem hoje em Belo Horizonte. Então, o Juscelino Kubitschek, ele que foi a pessoa que mandou a construir a nova capital
de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Quando Belo Horizonte começou a crescer, a desenvolver, ao lado de Belo Horizonte, várias outras cidades menores foi crescendo junto com Belo Horizonte. Essa é a imagem de Belo Horizonte hoje. Como é Belo Horizonte hoje, tudo bem? Além de Belo Horizonte, surgiu várias outras cidades. A tia trouxe a imagem de algumas cidadezinhas mineiras. Aqui eu tenho a cidade de Laranjal, é uma cidade mineira pequena. Aqui eu tenho a imagem de Ouro Preto, é uma cidade histórica mineira. E eu tenho a imagem de uma cidade que vocês conhecem bem, que é a nossa cidade, Governador Valadares. Então, esta é a história do surgimento de Minas Gerais. Como Minas Gerais cresceu e hoje está com 853 cidades mineiras, né? Lembrando que as primeiras cidades foram as cidades históricas que a tia mostrou aqui, que foi Mariana, Diamantina, Sabará, Ouro Preto, outras que a tia não colocou aqui na imagem. Esta é a história de Minas Gerais, de como surgiu Minas Gerais. Na próxima aula, a tia vai falar sobre comidas típicas mineiras, tudo bem? Aguardem o videozinho que na próxima aula eu vou postar aí para vocês. Por hoje, a nossa aulinha acabou. Fique em paz, fique com Deus e semana que vem tem mais, tudo bem?